Graças a Deus, espero que venha com saúde e venha para somar. Parabéns. Fernando Saraiva. Boa tarde, Jorge. Boa tarde a todos. Estamos em São Januário e hoje tem Romário em campo. Não o Romário de Souza Farias, o Luiz já anunciou. O Romário do Friburguense, tem 18 anos, garoto. Tem uma estátua do Romário, o Romário original ali atrás do gol. Já pensou em marcar um gol naquela trave ali? Pô, se eu fizer um gol ali vai ser uma honra muito grande, porque o Romário é meu ídolo. E todas as entrevistas que eu dou é sempre o pessoal falando dessa estátua. Vai ser uma honra muito grande fazer um gol ali. Quando você fizer o gol, a gente convida para você dar um abraço na estátua do Romário lá. Tá, joia. Se fizer um gol, eu corro lá para dar um abraço. Luiz Alberto. Motivações distintas, né, dos dois lados dos nossos entrevistados, mas um grande barato. O Carlos Alberto falando da maternidade, da gravidez da Carol hoje, e o Romário que em campo profissional é um nome em homenagem ao Romário. Júnior, a sua expectativa para Vasco e Friburguense? Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. A expectativa, Luiz, na verdade, é que o Vasco volte a repetir as boas atuações da Taça Guanabara. Foi impedido de jogar a semifinal por aqueles problemas que todos nós sabemos. E se repetir, fatalmente terá grandes possibilidades de brigar pelo título da Taça Rio. O Vasco tem algumas modificações importantes para o jogo desta tarde aqui em São Januário. O ataque, por exemplo, com o Elton e com o Alex Teixeira. Vamos ver como será o comportamento do time neste jogo que começa neste instante. Autoriza Patrícia Maia, bola rolando, está valendo, começa em São Januário. Primeira rodada do segundo turno, está começando a Taça Rio, Vasco e Friburguense para você. Você vê lá a proteção do time do Friburguense, o Alex tentando a jogada agora mais atrás. Vai saindo lá o goleiro Marcos, o Adriano, que é o titular. Teve uma contusão no último jogo do Friburguense e por isso está no banco de reservas. E o Marcos está aí como titular. Sai jogando ali pela direita o Emerson. A bola vai saindo e é lateral que favorece o time do Vasco, é o que está marcando a arbitragem. Faz muito sol em São Januário, muito calor. Um domingo típico de verão e o Rio de Janeiro que nos últimos 20 dias praticamente não houve chuva, né? Raras chuvas esparsas e sol direto, muito calor. Aí está jogando o time do Vasco, bola com o Amaral. Fernando joga na esquerda com o Tite. Se apresenta o Ramon, já recebe do lado esquerdo. Veja a movimentação do Vasco, Alex Teixeira volta para ajudar, para compor o meio. O levantamento na ponta esquerda, na velocidade não dá, a bola vai saindo, apenas o tiro de meta que favorece o time do Friburguense. Além de Vasco e Friburguense, Volta Redonda e Americano, Resende e Macaé, são jogos que estão acontecendo simultaneamente, também com início agora às 4 horas da tarde pelo horário de Brasília. Pressão no meio ali do Matheus. Bola vai ficando na esquerda com o Romário. Acabou perdendo. Chega bem o Amaral. Domina para o time do Vasco. Leva pela direita. Tentou o chute. Estava completamente com a frente congestionada. A bola volta ali pela meia. Quem recebe para o time do Vasco é o Matheus, que joga com a 16. A jogada é pela esquerda. Ramon levou pela diagonal. Tentou um chute para o gol. Marcos para fazer a defesa. A primeira chegada do Vasco. O primeiro chute a gol do lateral esquerdo, Ramon. Aí chega o Matheus. O juiz está marcando falta do Matheus. Cometida em cima do Alex. Chega ali o Roberto Júnior, faz a cobrança e trabalha o Romário. Mais uma vez o Roberto Júnior. Aí o Cadão. Recuperação do Vasco com o Matheus. Aí o Tite. Tentou no Amaral, trabalha do lado esquerdo. Esse é o Fernando, recebe ali pela zaga central. São os primeiros movimentos em São Januário. A estreia do Vasco na Taça Rio. Vasco e Friburguense começando o segundo turno. Garoto Fagner está jogando. O Vasco tem o Paulo Sérgio, que é o lateral titular. Ficou uma dúvida se ele havia sido punido com o terceiro amarelo ou não. O Vasco não quis saber, mesmo com a federação dizendo não, ele não foi punido, ele está liberado para jogar. O Vasco não escalou, não. E aí o Alex Teixeira tentou adiantar, linda a bola para o Elton, está marcado o impedimento. Na primeira tentativa de ataque do time do Vasco, pela linha de fundo, o chute do Elton, mas o impedimento foi marcado. Você está revendo o lance. Olha, hoje nós temos no Campeonato Paulista
Palmeiras e Corinthians em Presidente Prudente. Havia expectativa, já o Wright vai falar desse lance aí, porque parece que não há impedimento mesmo. Mas o Ronaldo havia expectativa dele sair jogando, mas depois de quarta-feira, quando ele nitidamente se mostrou acima do peso e tal, é óbvio que o Mano Menezes deixou o Ronaldo no banco de reservas. O jogo é contra o Palmeiras, um dos grandes clássicos do futebol brasileiro. A tatuagem do Ronald, filhinho do Ronaldo, com a Milene, do primeiro casamento do Ronaldo. E ele está lá no banco de reservas, na expectativa de entrar a qualquer momento. A bola vai saindo pela linha de fundo. Apenas o tiro de meta favorecendo o Vasco. José Roberto Wright, Patrícia Maia. Futebol carioca que vive uma renovação na arbitragem. São vários nomes pouco conhecidos do grande público. Boa tarde, Wright. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, amigo da Globo. É um árbitro novo, nós vamos ver a imagem dele aí no vídeo, procurando o seu espaço, acho muito natural, principalmente pelo fato de que durante os últimos anos a Federação do Rio de Janeiro abandonou a renovação nesse setor e agora começam realmente a fazer um trabalho sério, um trabalho onde poderão acontecer alguns árbitros com qualidade. Espero que dê certo. O Brasil precisa de novos e bons apitadores. Aquele lance do Elton anteriormente estava impedido, Zé Roberto Wright? Mesma linha, me pareceu. Mesma linha pareceu, exatamente. É a sensação que eu tive, Luiz. Está jogando o Jefferson. Aí com o Ramon. Tentou o toque para o meio. Aí a bola vai ficando no campo defensivo. Sai jogando o time do Friburguense. Bola com o Alex. Aí ele joga mais à frente, buscando o Sérgio Gomes. Levantamento. Tentou botar na frente o Friburguense, chegando a chance do primeiro. Thiago faz a defesa. O Thiago foi muito corajoso. Você vai observar que ele realmente, ele não se atira, ele abre os braços, deixa o peito para o atacante. E com isso o Hércules acabou chutando sobre o goleiro do Vasco da Gama. Esse é um ensinamento, mas que poucos goleiros conseguem executar dessa forma. É muito corajoso o Thiago. Ele foi bem demais, Luiz, porque a distância era muito pequena entre ele e o atacante do Friburguense. Ele esperou exatamente o momento, né, para poder diminuir um pouco o espaço. E a bola terminou batendo na mão dele. Olha lá o Emerson na cobrança do lateral para o Friburguense. Para receber o Alex. Trabalha do lado esquerdo com o Roberto Júnior. O Friburguense teve a melhor oportunidade do jogo. Aí o trabalho na esquerda com o Vitor Hugo. Joga com a camisa 10. Hoje está deslocado um pouquinho mais para o lado esquerdo. Jogando como ala o Vitor Hugo. Já que o Gilson, titular, está suspenso. Daí o Romário. Em homenagem a Romário de Souza Faria. O nome do Romário com 18 anos. Já profissional, né? E vão surgir muitos Romários, né? E o lateral é do Vasco ali pela esquerda. Vai lá o Ramon para fazer a cobrança. São 6 minutos de bola rolando neste primeiro tempo em São Januário. Tá aí o Carlos Alberto. Jefferson de novo no Carlos Alberto. Mais atrás fica o Amaral. Ele dá um toque para o Matheus no círculo central. Na direita o Fagner. Tá livre o Fagner. Tem só 19 anos o Fagner. Ele desce pela direita. Protege. Tentou para o Elton. Voltou no Fagner. Tentou a jogada para o Carlos Alberto. Bateu! Gol do Vasco! Carlos Alberto, número 19. Recebeu na saída do goleiro, bateu inapelável no cantinho esquerdo. E foi render homenagens à mulher dele, a Carol, que ficou sabendo hoje que está grávida do primeiro filho do casal. Ainda não sabe se será um menino, se será uma menina, mas já fez o gesto de botar a bola sob a camisa. A microcâmera mostra o toque do Carlos Alberto e o Vasco sai na frente com 7 minutos. Aí o Carlos Alberto homenageando a mulher, homenageando o filho que vem por aí. E o Vasco faz 1-0. Bom, eu vou começar pelo Wright, porque é um lance dificílimo. Até porque tem um movimento do Carlos Alberto. Na hora do toque, o Carlos Alberto dá um passinho para trás. Nossa, o assistente tem que estar muito esperto
para não errar nesse lance, viu, Zé Roberto? É um lance, Luiz, como você falou, um lance extremamente difícil, porque há uma posição no momento que o jogador principal que dá o passe. Ele faz o movimento da perna, mais uma vez, olha, ele está com relação à perna do jogador do Friburguense e o seu tronco, ele está um pouco mais inclinado. O braço não vale para efeito de impedimento. Difícil, muito difícil. A impressão que eu tenho é de que ele está com o tronco inclinado, aquele impedimento de centímetros que é muito difícil, repito, para o assistente olhar. E, na minha opinião, ele está um pouco adiantado na hora que o passe lhe é dado. Os braços, como o Wright já explicou, não valem nessa situação, mas, por exemplo, a perna do jogador, a perna de apoio, o pé de apoio do jogador do Friburguense que está saindo, vale. Com certeza, com certeza. E o tronco do Carlos está um pouco mais adiantado, está inclinado em direção à jogada ofensiva. No momento que a bola ali é passada, ele sai, aí é outra situação. O que importa, esse é o momento. É um lance difícil, extremamente difícil. Uma mesma linha ou 2 centímetros à frente. Olha lá a posição, a perna do jogador. Legal a jogada. Mesma linha, tá entendendo? Mesma linha no meu. Legal o gol do Carlos Alberto aqui na opinião do José Roberto, na interpretação do José Roberto Wright. Mas um lance muito difícil. A bola em profundidade lá pro Elton, ele se esforça. Valeu o esforço do Elton, não. O assistente tá com a bandeira erguida, hein? O assistente tá marcando ou impedimento ou saída de bola. Marcou impedimento pela sinalização dele, apontando a bandeira à frente. Deu Luiz, é aquilo que eu sempre chamo a atenção nas transmissões. A impedimento, a posição do jogador do Vasco um pouco mais adiantado. Nós temos a possibilidade de parar, mostrar a imagem parada, tudo bonitinho, como nós temos que fazer. Mostrar o que acontece na jogada. Mas o assistente não tem isso. Ele tem um momento para fazer e foi feliz na interpretação. Muito feliz mesmo, um lance dificílimo pro assistente e além de tudo, Zé, não sei se você concorda comigo, mas ainda teve o Carlos, porque o Carlos Alberto tem que dar um passo saindo da posição, o que dificulta ainda mais pro assistente. Muito mais, é aquilo que eu digo sempre, errar é do árbitro, assistente ou árbitro, ou são seres humanos, eles não têm a infalibilidade da máquina que paralisa qualquer situação para definir uma jogada certa ou errada. Aí o Elton tocando de cabeça pro Alex Teixeira. Tentou pro Elton em profundidade, mas o juiz está marcando falta do Alex Teixeira em cima do Roberto Júnior. Por falar em Roberto Júnior, o Vasco sai na frente, comecinho do jogo, estamos com 10 minutos agora, um golzinho, aquele gol para dar tranquilidade, né, Júnior? Sem dúvida, depois de ter passado um susto logo no início do jogo com aquela grande defesa do Thiago, Luiz. As oportunidades apareceram e o Vasco aproveitou bem. O Fagner, né, achou o Carlos Alberto numa posição realmente muito privilegiada. Ele não precisou nem dominar. A bola do jeito que veio, ele empurrou ela para dentro do gol. Luiz. Diga, Jorge. E o Dorival Júnior sequer comemorou. Ele aproveitou para mandar um recado pelo Thiago para a zaga. Disse que o Fernando e o Tite estão muito próximos. Não tem ninguém na sobra, preocupado aí com esse contra-ataque do Figueiredo. Exatamente. Esse é um detalhe, Luiz, que ocasionou a oportunidade do Friburguense, porque os dois jogadores jogando na mesma linha. Sem sobra fica difícil. Aí o Carlos Alberto, mais atrás para o Fernando. Aí ele tem o Tite posicionado no círculo central. Já recebe o Tite. Ramon do lado esquerdo. Jefferson se movimenta. Aí o Tite arranca, desce ali pela meia. Acabou tocando no Jefferson. Aí o Ramon. Mais atrás é o Amaral, que se posiciona agora para receber. Vira o jogo para o Fernando. Aí o experiente Fernando chegou no finzinho do ano passado aqui para o Vasco e agora é titular do time. Carlos Alberto. Tentou para o Alex Teixeira, foi forte demais o passe lateral, favorecendo o time do Friburguense. Daqui a pouco, na segunda parte do Domingão do Faustão, Mirla e Ralf, os eliminados da semana no Big Brother 9, respondem as perguntas da galera. O Domingão Aventura vai mostrar um castelo na Finlândia, onde tudo é feito de gelo. Olha o Jefferson. Se trouxer esse castelo, por exemplo, para São Januário, ele vai durar mais ou menos uns 3 minutos. Você é generoso. Na Finlândia, um castelo todo de gelo. Daqui a pouco no Domingão do Faustão. Recebendo do lado esquerdo o Cássio, outro jovem de apenas 18 anos, Romário. Aí faz o levantamento buscando o Hércules. Com o peito, vai o Hércules na dividida. A tentativa do Sérgio Santos com o peito e a bolinha está anunciando que tem gol acontecendo, mas foi um passe no mínimo inusitado, porque o Sérgio Santos conseguiu botar força nessa bola com o peito. O Macaé abre o placar sobre o Resende. Resende 0, Macaé 1. Gol do André Gomes. O Resende, que é o vice-campeão da Taça Guanabara.
E por enquanto o único time do grupo A vencendo na rodada, né? É o Vasco. Os 3 do grupo A perderam ontem para equipes do grupo B. Bola do Carlos Alberto na direita. Linda bola para o Fagner. Alex Teixeira e Elton na grande área. Cruzamento. Alex Teixeira, a bola passou. Olha o Elton, dominou para fazer. Defendeu Marcos. O chute do Elton saiu fraquinho. Ele dominou. Tentou o cantinho, mas com pouca força. Mas é que não caiu na perna boa, né, Luiz? A perna boa dele é a perna esquerda, né? Ela caiu na perna direita e caiu no meio, né? Então fica muito difícil que você dê potência nessa batida, já que ela fica no meio das duas pernas. Principalmente se não for a boa. Quando é a boa, ainda o cara se vira. Você ainda se livra com um bico, né, Luiz? E olha o Carlos Alberto recebendo. Na esquerda passou o Ramon. Carlos Alberto bateu o Marcos de novo para defender. Mas com 14 minutos depois do primeiro lance de gol que foi do friburguense, o Vasco vem com tudo, vai criando as possibilidades e vai vencendo o jogo por 1-0. Agora 4-1 nas finalizações para o Vasco. Essa do Carlos Alberto foi a 4. Aí o Romário tentou a jogada pelo meio buscando o Alex, ele caiu, foi desarmado. Chega Tite, tocando no Ramon. Veste a camisa número 33, o Vasco também utiliza a numeração fixa para toda a temporada. Fernando recuando lá para o goleiro Thiago. Thiago que bate muito bem na bola, tenta fazer um passe lá para o Alex Teixeira. Roberto Júnior toca, a bola vai saindo, lateral é do Vasco ali pela direita. São 15 minutos de bola rolando no primeiro tempo em São Januário. Carlos Alberto fez o gol e o Vasco vai ganhando por 1-0. Aí o Alex Teixeira tentou para o Jefferson, passou mal, o Bilu fica com a posse de bola. Toca mais atrás no Roberto Júnior. Do lado esquerdo o Vitor Hugo se movimenta, já recebe o Vitor Hugo. O Vasco adianta um pouquinho a marcação, Alex Teixeira, agora vai também o Matheus. Aí o Romário tenta se virar na jogada individual e joga mais à frente, ainda pelo campo defensivo, buscando o Emerson. Sérgio Soares tentou fazer o giro, acabou sendo desarmado, brigou pela posse de bola, ela espirra e fica com o Romário. Aí ele joga mais atrás no experiente Cadão. São muitos anos de friburguense. Daqui a pouco no show do intervalo você vai curtir, por exemplo, o gol do Macaé, que vai vencendo por 1-0 o Resende. Outras imagens lá de Presidente Prudente, onde o Ronaldo está no banco de reservas no jogo Palmeiras e Corinthians pelo Campeonato Paulista. E também o show do intervalo faz uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Olha o Elton, recebeu, tentou o drible, tocou mais atrás no Carlos Alberto, chegou chutando, o Carlos Alberto foi travado e a bola vai saindo de lateral para o Vasco ali pela direita. Pegou o Emerson e botou o pé na frente do chute do Carlos Alberto, camisa 4 do friburguense. Olha lá o Fagner na cobrança, Carlos Alberto se movimenta na direita. Chegou o Bilu ajudando ali o sistema defensivo, camisa 7 tocando, é lateral para o Vasco. 17 minutos de bola rolando no primeiro tempo. Carlos Alberto no fundo, faz o cruzamento, olha o Elton subindo. Bola vai sobrar na esquerda. Se apresenta o Ramon, ganhou. Bola não saiu não. Aí vai curtindo uma sombra lá o Ramon. Ajeita no Jefferson. Jefferson para o Amaral. Amaral tenta fazer a inversão agora buscando o Carlos Alberto na direita. Aí chega o Carlos Alberto. Fagner fica mais atrás. Carlos Alberto faz a jogada de fundo. Aí na hora do cruzamento, pegou muito embaixo. Não foi nem muita força, pegou muito embaixo da bola. O goleiro Marcos dá um chutão, joga de presente para o Amaral. Amaral recoloca o Vasco com a posse de bola e no ataque, Matheus. Aí o Fernando. Bola na direita, quem recebe é o Fagner. Lembrando que no Campeonato Carioca, os dois times que estiverem nas últimas duas posições, na soma dos dois turnos de hoje, esses times são Tigres e Friburguense, são rebaixados para a segundona. Olha lá o Jefferson do lado esquerdo, tenta o drible, acaba desarmado. Foi bem o Sérgio Gomes na primeira, cortou, sai jogando pelo meio. Aí volta o Vitor Hugo.
Botou na fogueira, o Roberto dá um chutão pro ataque nessa bola. Aí Fernando, de cabeça pro Matheus. Faz o giro, trabalha com o Amaral. Esse é o Tite. Aí recebe o Ramon. O Vasco aqui na Copa do Brasil já está classificado para a segunda fase. Venceu o Flamengo do Piauí por 4-1 e agora espera o adversário entre Central de Caruaru, Pernambuco ou o Ceará. O adversário que vai ser definido na próxima semana. O lateral é do Vasco ali pela esquerda. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, orientando você no uso consciente do dinheiro. E hoje, depois do Fantástico, vamos conhecer os novos indicados para o paredão do Big Brother Brasil. Aí o Fernando. Já recebe o Matheus. Amaral. Esse é o Ramon. Faz o levantamento, Carlos Alberto devolve na esquerda para o Ramon. O Elton achou que pudesse estar impedido, abriu os braços, não estou jogando. O zagueiro ficou marcando ele de qualquer forma, né? E o Ramon tentou o drible, foi para o chão e o juiz está marcando. Luiz, diga, Raiti. O detalhe que você chamou a atenção do Elton foi realmente um jogador que sabia que estava em posição irregular, demonstra claramente, não vou jogar, e essa é a falta que foi marcada corretamente. A falta favorece o Vasco lá pela esquerda. Voltando ali o Alex para ajudar, fica como o único homem na barreira. O Tite, a grandalhão, tá lá na grande área. O Fernando vai na primeira trave, vem levantamento. Chegou para fazer o corte o Cadão. Vai brigar pela bola lá o Ramon. Aí a bola fica no Alex, ele tentou o toque, tocou de presente, recebe o Tite, fez o levantamento por Carlos Alberto, está marcado o impedimento do Carlos Alberto, o juiz fez o positivo para o assistente, mas como o goleiro ficou com a bola, jogo que segue, tá certo ele, Raid? Corretíssimo. O friburguense jamais venceu o Vasco da Gama jogando aqui em São Januário. Aliás, nos confrontos foram 20 vitórias do Vasco e apenas 2 vitórias do friburguense. As 2 em Nova Friburgo. Vem o Jefferson. Jogando na esquerda para o Carlos Alberto, buscou a devolução. Aí a bola volta, fica com o Elton. Tá todo mundo buscando a sombrinha ali, para fugir do calor. Não, e o Vasco usa, Luiz, uma estratégia, né? Que é exatamente aquela de ficar com a bola, né? Se a jogada está fechada do lado, ela volta aos homens de trás, o Fernando e o Tite, para poder você virar. Agora como vai acontecer? Fernando, a jogada vai acontecer do lado de lá, com o Ramon, né? Você não perde a bola e você deixa o adversário correndo atrás de você. E o Carlos Alberto tentou a devolução ali de letra, a bola vai ficar com o Jefferson. Botou na frente, que lindo lance do Jefferson, pintou o gol. Jogou pela linha de fundo. Carregou bonito depois do toque. Carlos Alberto na esquerda, o zagueiro toca mal agora. Olha. Levou com categoria, tirando do zagueiro. Chutou na rede pelo lado de fora e depois ficou indignado com ele mesmo. Buscou o cantinho direito do goleiro, mas a bola foi pela linha de fundo. Hoje nós teremos, além de Volta Redonda e Americano, Resende 0, Macaé 1, Vasco 1, Friburguense 0. Mesquita e Fluminense jogam daqui a pouco às 6 da tarde. A bola vai ficando com Alex Teixeira. Recebeu, vai para o fundo, Elton pedindo cruzamento. Aí sai jogando o Cadão. Jogando aqui na esquerda para o Romário. Teremos ainda fechando a rodada às 8h30 da noite. Tigres do Brasil e Botafogo. São os jogos deste domingo que fecham esta primeira rodada do segundo turno do Campeonato Carioca. O Matheus está jogando porque o Newton é o titular do time do Vasco. Eu acho que eu vou até me atrever a dizer que talvez seja o principal jogador do Vasco, está suspenso. É, 1-2, Luiz. Eu achei até que, inclusive, o Vasco poderia ter alguma dificuldade em razão da ausência do Newton. Mas, vai você. Aí o Elton. Foi levando, perdeu para o Emerson e ele recupera tocando no Romário. Completa, Júnior. Mas eu acho que da forma, até como o Vasco, pelo menos atuou até agora, né? São 23 minutos do primeiro tempo, conseguiu encaixar bem a marcação. No sentido seguinte, ele explora bem as laterais do campo, porque o Sérgio Gomes
e o Vitor Hugo, eles esquecem de defender. Eles praticamente estão jogando como apoiadores. E o Vasco joga principalmente pelo esse lado esquerdo aqui, já que o Sérgio Gomes é lateral de ofício. Mas o Vitor não é. Então o Vasco chega sempre com algum jogador pelo lado direito aqui com uma certa facilidade. E isso também facilita o trabalho do pessoal do meio-campo. O Júnior, até em relação a isso, o técnico Cleimar Rocha, ele fica muito calado aqui, reclama muito pouco, mas exatamente a preocupação dele, ele acha que o camisa 10, o Vitor Hugo, que está fazendo ala pela esquerda aqui, está indo o tempo inteiro para o meio. E aí a reclamação é exatamente essa. Está jogando o Matheus com o Amaral. 1-0 Vasco, gol do Carlos Alberto no comecinho do jogo. Aí Tite. Aí recebe o Jefferson, veio do Santo André o Jefferson. Aliás, fez uma excelente Série B jogando pelo Santo André o ano passado. Fernando. Mais atrás no Amaral. Matheus, de novo o Amaral. Aí o Matheus, vira o jogo na direita para o Fernando. Carlos Alberto passa mais ali à frente na direita, a bola é para ele. Carlos Alberto foi para a grande área, dominou, é forte o Carlos Alberto. No encontrão ele levou a melhor, mas a bola escorreu e foi pela linha de fundo, apenas o tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 24 horas na internet. Nós vimos de passagem ali o Cleimar Rocha, que é o técnico do Friburguense. Subiu o Carlos Alberto, foi desarmado pelo capitão. O lateral é do Friburguense pela esquerda. Vai lá o Vitor Hugo para fazer a cobrança. E aí o Dorival Júnior, 46 anos. Nos últimos anos tem brilhado nos trabalhos que tem desenvolvido. Vice-campeão paulista com o São Caetano. Enfim, já citando apenas um exemplo, mas são alguns exemplos do Dorival Júnior. E no Vasco chega e realmente é um daqueles que normalmente bota a casa em ordem. Não, eu acho que já demonstrou isso, Luiz, principalmente na Taça Guanabara, com um time completamente renovado, e o Vasco teve boas atuações. E no campo o Vasco se classificou, né, Júnior? O Vasco estaria nas semifinais, não fosse a questão toda envolvendo o Jefferson, que foi escalado na primeira rodada. O Vasco até perdeu aquele jogo pro americano, foi a única derrota do Vasco na primeira rodada do campeonato. A falta favorecendo o Friburguense, o Vitor Hugo está ali posicionado para fazer a cobrança. Se apresenta também aí o Alex e vem cobrança, levantamento vai para a área, Thiago acompanha, a bola vai diretamente pela linha de fundo, é só tiro de meta favorecendo o Vasco. Fernanda Torres e Evandro Mesquita voltam ao Fantástico na estreia da série Bicho Homem. Hoje no Fantástico, Fernanda Torres e Evandro Mesquita. Carlos Alberto tocando ali para o Jefferson. No Clássico Paulista, que está acontecendo em Presidente Prudente. Presidente Prudente fica a 600 quilômetros da capital paulista. Faz muito calor, 35 graus a temperatura. Ontem a temperatura chegou a 38 em Prudente. E a gente tem nesse momento lá em Prudente o tempo técnico, para que o pessoal possa respirar e recuperar as energias em função do forte calor. Aliás, essa é uma semana onde uma onda de calor uma onda violentíssima atingindo grande parte do Brasil, né? E olha a arrancada pela esquerda. O Hércules tentou o lance individual. Fernando com ele. Aí não sei se foi ombro a ombro não, hein, Raid? Não foi ombro a ombro não. Foi braço do Fernando deslocando o atacante do Friburguense. O árbitro vinha atrás, não observou e errou. Foi falta. Aí o Elton. Passa o Ramon do lado esquerdo. Carlos Alberto protegeu. A bola escapou do controle dele. Aí sai jogando outra vez o Friburguense. Está aí o Hércules. Ele e o Fernando de novo. E agora o juiz marcou. Falta do Fernando sobre o Hércules. Olha aquele lance que o Raid falou. Olha lá. Olha a mão do Fernando. Não é isso, Raid? Perfeito. A imagem linda demonstra exatamente aquilo que nós falamos na transmissão. Foi falta e o árbitro erradamente não marcou. Tá aí o Vitor Hugo. Roberto Júnior. Faz o passe lá na direita. Se apresenta o Sérgio, leva a jogada pelo meio, tentou o toque para o Hércules, agora ia passar, ficar na esquerda, mas o Hércules preferiu dominar. Vitor Hugo, vira de novo o jogo, lá na ponta direita. Agora chega no Alex, tentou a jogada, trouxe pelo meio, bateu de esquerda, vai para fazer a defesa o Thiago. Baixinho, Alex levou, foi Curitiba de ponta. É o que o Cleimar espera dele mesmo, né? Aquele jogador
que fica atrás dos dois atacantes, embora o Friburguense esteja jogando só com o Hércules mesmo de atacante, mas é um papel de um terceiro atacante que se tem muito hoje em dia, inclusive na Europa, que se tem muito negócio de jogar com 3 atacantes, né, Júnior? Você usa, Luiz, aquele homem que volta também até o meio campo, mas tem uma facilidade em encostar nos homens de frente ou no homem de frente. Aí o Carlos Alberto, dominando do lado esquerdo, Bilu na marcação. Mas foi muito forte, olha o Romário. Chega, domina, toca mais atrás no Emerson. Aí sai jogando pelo meio. Já ganhou o Alex, tocou no Sérgio. Aí faz o passe em profundidade para Hércules. Hércules com o Tite. E o juiz está marcando a falta sobre o Hércules. Cometida pelo zagueiro Tite. O Hércules já havia botado a bola na frente. Está aí o camisa 9 do Friburguense. Veja lá o lance, Reit. Houve a falta e o árbitro achou que a opção que ele teve de dar vantagem não seria o ideal para o Friburguense. Ele tem até 6 segundos aproximadamente para voltar atrás e marcar o que aconteceu anteriormente. Agiu corretamente o árbitro. O juiz tem 6 segundos para observar o que acontece, né? Mais ou menos em torno disso. Tite recuando lá para o goleiro Thiago. A Taça Rio, que é o segundo turno do Campeonato Carioca, está na sua 25ª edição. A primeira Taça Rio nesses moldes, né, sendo o segundo turno do Campeonato Carioca, foi disputada pela primeira vez em 1982. E o América foi o campeão da Taça Rio. A América que hoje está na segundona. Vai disputar a segundona na expectativa de voltar à Série A. Inclusive o Romário vai fazer parte agora de uma espécie de uma gestão do time do América. Boa sorte para o Romário. Para o presidente Ulisses, para todos no América, uma instituição centenária do futebol brasileiro. Aí o Hércules, olha para eles, se vira no ataque, Hércules. Vitor Hugo passou na esquerda, recebeu o Vitor Hugo. É habilidoso no pé esquerdo, o Vitor Hugo tentou o drible, acabou sendo desarmado. O Fagner fica pedindo lateral para o Vasco, é o que está marcando a arbitragem. O Vitor Hugo não concorda com a marcação, não. E a gente vai tirar a dúvida agora, Reit. A bola é do jogador do Vasco, porque no momento que ele toca, ela resvala no pé do adversário agora. Nesse momento, a impressão que eu tenho foi que ele tocou ao ser chutada a bola. Luiz. Sim, Júnior. Precisa de uma atenção, e agora eu estava olhando aqui o Fernando reclamando exatamente dessa exposição, tanto ele como o Tite, com um jogador veloz como é o Hércules, né? Porque você precisa, se você deixar mano a mano, o Hércules vai ganhar, como já ganhou naquela primeira jogada logo no início do jogo. E outra jogada que veio há 2 minutos atrás, exatamente quando não foi marcada a falta. Se esses jogadores ficarem expostos, brigando na corrida com o Hércules, fatalmente vão perder. Volta para buscar o jogo Jefferson. Aí ele joga no Ramon. Mais atrás para o Fernando. Friburguense agora com todos os jogadores do campo defensivo. Amaral. Aí o Matheus. Tentou a jogada para o Fagner. Assim nasceu o primeiro gol do Vasco. Fagner tentou para o Elton. Cortou o Cadão. Sai jogando na esquerda. Entrega a bola para o Roberto. Ele se manda um pouco. Vem para o ataque. Tentou ganhar e ganhou bem. Olha o Roberto Júnior. Tentou no Hércules. Passou o Romário. O toque foi muito forte. Tite faz o corte e entrega na esquerda. Aí Carlos Alberto. Está marcado o impedimento do Carlos Alberto. É um lance também. Tá certo que é do outro lado, ajuda no campo visual do assistente. Mas ele tá voltando, né, Larraite, o lance? No momento em que ele se projeta em direção da bola, ele está adiantado com relação ao zagueiro e o árbitro corretamente marcou impedimento. No caso, só atendendo ao aceno do Cláudio José Soares, o assistente número 1. Há pouco eu falava do jogo do Jefferson, que ele jogou e acabou o Vasco sendo punido. Foi a única derrota do Vasco, né? O Vasco perdeu por 2-0 para o Americano. E de lá para cá não perdeu mais, está invicto. Há 7 jogos o Vasco da Gama, são 5 vitórias, 2 empates. Contado aí o jogo da Copa do Brasil, que o Vasco venceu o Flamengo do Piauí por 4-1. Não, tá caído aqui o camisa 5, o Roberto Júnior, do Friburguense. O árbitro interrompeu o jogo para a entrada da Maca. Lá em Presidente Prudente o jogo foi interrompido pelo Campeonato Paulista por conta do calor. A gente tem imagens lá de Presidente Prudente.
o estádio Prudentão, jogadores conversando ali, tomando água. Olha o Ronaldo ali participando, distribuindo água para os companheiros. Está aí o Diego Souza, o Luxemburgo. E o Prudentão, que aliás é um excelente estádio, tem 45 mil lugares de capacidade. O mando é do Palmeiras. De qualquer forma, o Corinthians recebeu 30% da capacidade do estádio e não os 10 que mandam lá o regulamento. E o estádio está completamente lotado, todos os ingressos foram vendidos. E uma atitude legal, um exemplo, né? Porque os dirigentes de Palmeiras e Corinthians, nesses últimos dias, trabalharam muito a questão do jogo limpo, da presença da torcida sem confusão, sem briga. E foi legal. E foi muito legal. Aí o lance do Carlos Alberto, que o Wright já decifrou pra gente, ele estava mesmo adiantado ali, lá no alto do seu vídeo, um pouquinho à frente, e o impedimento foi marcado corretamente. Aí o Cadão tocando de cabeça para o goleiro Marcos. Luiz. 33 do primeiro tempo. Diga, Jorge Guilherme. O Júnior falava há pouco da defesa, do sistema defensivo do Vasco, e o Dorival aproveitou essa parada aqui involuntária para o Carrinho Maca entrar. E ele mandou um recado para o Fernando conversar mais com o Matheus e pedir para o Jefferson marcar. Ficou lembrando aqui o tempo todo o posicionamento. Fernando e Tite, Hércules quase ganhou, a bola bateu no Fernando e o Tite tirou dali. A bola fica no Alex. Baixinho trabalha na esquerda com o Vitor Hugo. Já domina o Vitor Hugo, o Fernando se aproxima, ele toca mais atrás no Romário. Passa pela direita o Sérgio pedindo, ele prefere fazer a jogada com o Emerson. Aí o Emerson dominando. Chegou o Tite, faz o corte, entrega no Carlos Alberto. Protege o Carlos Alberto. E procurou, mas não havia opção mesmo de ataque. Ele tocou no Fernando, aí levanta para o Alex Teixeira. Menino que surgiu tratado como uma joia em São Januário. Entregou para o Jefferson. Jefferson ajeita para o Fagner. Fagner tem o Elton. Rolou para o Elton, dominou. Tentou para o Ramon na esquerda. Foi para o fundo, tentou o cruzamento. O Emerson faz a parede ali, faz a travada evitando o cruzamento do Ramon. O Elton poderia ter deixado, porque já estava bem posicionado o Ramon, né? Deixava essa bola passar e ele já seguia para finalizar. 35 minutos deste primeiro tempo. Daqui a pouco, show do intervalo. No show do intervalo, a nossa homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Dona Dulce Rosalina representando todas as mulheres hoje no nosso show do intervalo. Que saudade, desde 2004, que saudade, Dona Dulce. Nos deixou em 2004, mas o show do intervalo vai lembrar de uma das torcedoras mais marcantes do futebol brasileiro em todos os tempos. E hoje foram 2.000 rosas distribuídas aqui, viu, Luiz? Legal, e foi uma atitude bacana também, porque a rosa, além de simbolizar o Dia Internacional da Mulher, o gesto de uma flor é um gesto de paz, acima de tudo, né, Jorge? E é o que nós estamos buscando no nosso dia a dia, não só nos estádios, não. É no dia nosso mesmo, nas nossas cidades, cada dia maiores e mais descontroladas. Bola com Alex Teixeira, tentando na direita. Muito forte para o Matheus, o Cadão acompanha, só tiro de meta. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, na Vivo, sua recarga é muito. E na semana em que o Brasil ferveu, o Fantástico levou para a rua uma câmera que permite enxergar o calor. É sensacional, é fantástica esta câmera. Você vai ver hoje no Fantástico. Que semana, que calor que fez essa semana no Brasil inteiro. Temperaturas que bateram recordes, né? Não foi o caso do Rio. O Rio não teve a temperatura recorde, não, mas outras cidades importantes do Brasil registraram a temperatura mais alta de todos os tempos, desde que há medição, né, no mês de março. Cartão amarelo lá pro Ramon. O árbitro entendeu que a entrada do Ramon foi uma entrada por trás, desleal, e na minha opinião acontece o choque. Ele não consegue se projetar, mas não teve a intenção de dar um pontapé, não teve a intenção de deixar a perna no adversário. Na minha opinião, o árbitro poderia ter poupado esse cartão e uma advertência verbal seria suficiente, principalmente pelo clima, pelo bom clima que tem no jogo. Muito pouca falta, os jogadores se respeitando. Só 15 faltas no jogo, diga-se de passagem, viu, José Roberto Wright? Vitor Hugo na cobrança da falta, levantamento. O Amaral subiu na dividida, a bola vai ficando na esquerda. Aí se apresenta lá o Ramon, dá um chutão pro ataque. Foi muito forte, exagerou na dose. E a bola fica com o Emerson. São 11 faltas cometidas pelo Vasco e apenas 4 pelo Friburguense. Mais uma do Vasco agora, a 12ª. Isso é legal, viu? Porque nos últimos tempos algumas equipes pequenas
Aliás, algumas, para nossa sorte, tem mostrado que não é porque é time pequeno que tem que fazer falta, que tem que jogar com truculência. Pelo contrário, o futebol pode ser praticado com lealdade, certo, Júnior? Certo, Luiz. Ainda tem mais uma coisa, né? Normalmente essas equipes que fazem muitas faltas, que usam esse artifício, né? Até mesmo para brecar o adversário, termina fazendo uma faltinha perto da área no final do jogo e termina perdendo do mesmo jeito. Bola para Alex Teixeira, foi o Cadão recuando lá para o goleiro Marcos. Jogou para lateral, que favorece o time do Vasco aos 38 do primeiro tempo. O Vasco, que é o maior vencedor da Taça Rio, são 8 títulos conquistados em 24 disputados pelo Vasco. Sai jogando o time do Friburguense. O Alex Teixeira ficou caído lá, mas está tudo bem com ele. Aí o Vitor Hugo. Passa o Sérgio Gomes ali pela direita, passa o Alex pela ponta direita e recebe o baixinho Alex. O Bilu também se apresenta pelo meio, ele prefere trabalhar do lado esquerdo. Aí o Cássio, mais um menino de apenas 18 anos. Outro de 18 que é o Romário. E o Fernando faz o corte. Botou lá no ataque, mas nenhum jogador do Vasco estava lá na frente. O Cadão fica tranquilo com a posse de bola. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Lateral friburguense ali do lado esquerdo, chegando para fazer a cobrança, o número 6, o Cássio. Aí o Vitor Hugo. Tentou um drible talvez sobre o Fernando, não conseguiu, apenas o tiro de meta, favorecendo o Vasco. Você que navega pela grande rede, participa das nossas transmissões, venha bater uma bola com o nosso Júnior. Você é o técnico, quem deve entrar, quem deve sair. Vá lá no Globoesporte.com/futebol 2009 e participe conosco. Globoesporte.com/futebol 2009. Se você fosse, por exemplo, o elegante Dorival Júnior, que substituição você faria? E no comecinho do segundo tempo, aquela mais votada, a gente apresenta para você e o Júnior bate uma bola com todos vocês. O Jefferson virou mal, apenas lateral favorecendo o friburguense. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen é carro mesmo. Continua 1 para o Macaé, 0 para o Resende. Volta Redonda e Americano 0-0. O Vasco vai vencendo aqui por 1-0. 6 da tarde, Mesquita e Fluminense. E nenhum dos dois reforços do Fluminense. Olha o Sérgio Gomes levando, tentou para o Hércules. Fernando fez o corte. Aliás, que reforços, né? Carlos Alberto Parreira volta a dirigir o Fluminense pela 4ª vez na vida dele. Parreira, os técnicos mais importantes de todo mundo do futebol. E o Fred também, não estreiam ainda. Talvez já na quarta-feira os dois, né? Quarta-feira o Fluminense joga contra o Volta Redonda, 7h30 da noite no Maracanã. Olha no jogo Volta Redonda e Americano. Olha a bola tocada para o Alex Teixeira. Botou na frente. Caiu o Alex Teixeira. Queria a falta. Ele está olhando para o juiz. Ele está inclusive agora se contorcendo em dores. Tá fora da sua imagem aí, porque a bola segue, evidente. A prioridade total. Olha lá. Olha o Alex lá. Quase na marca do pênalti. E o juiz entendeu que a jogada foi absolutamente normal. E agora ele vai parar o jogo para ver o que aconteceu com o Alex Teixeira. Ele está dizendo ali, balançando a cabeça no sentido negativo, não concordando com a possibilidade de falta. E a gente vai ver agora, olha, o Vitor Hugo chega na marcação e pisa o tornozelo do Alex Teixeira, Raíssa. Fora da área, o árbitro estava longe da jogada, ele se aproximou em corrida. Vamos acompanhar essa tomada lá. Ele vai no pé do adversário, pisa, atinge. Não acredito até que ele tenha tido a intenção de fazer isso propositadamente. Mas ele vai tentar impedir a progressão com uma falta que aconteceu, uma jogada de cartão amarelo, e o árbitro, porque estava longe da jogada, não entendeu e não viu. Olha lá, a imagem é claríssima. E além do cartão, Raid, como você disse, né, a falta seria ótima para o Vasco, né? 2 passos ali da grande área, frontal ao gol do friburguense.
42 minutos e meio. Ô Júnior, a vitória do Vasco 1-0 cai bem ou seria talvez um placar mais elástico ou não? Luiz, principalmente pelo início do Vasco, né? Aos 15 minutos a gente já tinha 4 finalizações do Vasco, depois criou mais uma boa com o Jefferson naquela bola que ele chutou para o lado de fora. Mas mesmo assim, com esse domínio completo do Vasco, o Vasco correu alguns riscos aqui atrás, principalmente pelo fato da defesa jogando em linha, né? Esse vai ser um problema que o Dorival vai ter que corrigir no intervalo para o segundo tempo. Mas eu acredito que o Vasco tenha jogado tranquilo, sem tantos problemas. Vai precisar uma coordenação maior entre o Fagner e o Ramon para poder dar uma ajuda aos dois zagueiros aqui, porque senão fica muito espaço, tanto para o Matheus como para o Amaral, com os dois laterais muito na frente. Aí o Emerson, recuando lá para o goleiro Marcos. Vasco 1-0, gol do Carlos Alberto. Eu ia dizendo que no jogo Volta Redonda e Americano, de Jair do Americano, teve uma contusão séria no tornozelo. Nós temos imagens do lance e no show do intervalo você vai poder acompanhar. Houve uma fratura no tornozelo de Jair do Americano. E também o gol do Macaé, que vai vencendo o Resende por 1-0. Daqui a pouco, atrações do nosso show do intervalo. Lateral aí para o Friburguense. Tem um bom público aqui em São Januário. Não está lotado São Januário, não. Mas tem sido uma característica neste começo de temporada a presença da torcida do Vasco. Sempre em bom número nos jogos aqui no Caldeirão de São Januário. Está jogando o Friburguense. 44 minutos, finzinho do primeiro tempo. Aí o Cássio tentou para o Romário. Fagner ganhou. Aí tentou o drible, acabou perdendo para o Cássio. Jogadores do Friburguense reclamando com o Cássio, né? O pessoal queria que ele tocasse mais rapidamente. Aí o Vitor Hugo. Aí começa lá com o goleiro Marcos. Finzinho de primeiro tempo aqui em São Januário. E a arbitragem do Patrício Maia e seus assistentes. Então, de uma maneira em geral, o assistente número 1, muito bom, o Cláudio José Soares, marcou os impedimentos com correção, interpretou corretamente as jogadas legais dessa situação. O árbitro é um bom árbitro, o árbitro tem potencial. Só que na última jogadinha, essa falta que aconteceu na entrada da área do Friburguense, ele não estava próximo da jogada, apesar de ter sido uma jogada isolada, e ele não entendeu como falta e errou. Mas está levando bem esse primeiro tempo. Vamos até 46, estamos portanto no último minuto. Foram 13 faltas do Vasco, 5 do Friburguense no jogo. Finzinho do primeiro tempo, já show do intervalo para você. Mais uma vez o lateral para o Friburguense. Nova Friburgo está a 135 quilômetros do Grande Rio, tem 180 mil habitantes. Nova Friburgo, uma das cidades mais importantes, não só do estado do Rio de Janeiro, das cidades mais importantes do Brasil. E o Friburguense é o representante de Nova Friburgo no Campeonato Carioca. Momento que apita o árbitro, fim de papo no primeiro tempo. 1 para o Vasco, gol do Carlos Alberto, 0 para o Friburguense. O show do intervalo começa com os nossos repórteres, o George Guilherme e o Fernando Saraiva. Eu acho que dá, Jorge, para a gente ouvir o técnico Cleimar Rocha. Cleimar, o time tem que melhorar em quê? O Vasco está com a posse de bola e a gente está deixando o Vasco jogar a gente muito lá para trás. E aí o Vasco com a penetração, com a entrada por dentro, dificulta bastante. Tem o Elton, que faz um pivô bem, o Alex é um jogador veloz. A gente tem que tirar mais essa distância, né, e tirar esse passo, obrigar eles a alongar a bola, que nossa defesa é alta. Maravilha, obrigado, Cleimar. George Guilherme. Aqui ao lado do Elton. O Vasco começou muito bem, em 15 minutos teve logo 4 finalizações, depois o time tirou o pé. O time começou bem, né? Apertando a marcação ali na frente ali, tocando bem a bola. Mas isso mesmo, ninguém aguenta, tá muito quente, tem que tocar mais a bola aí. Nos últimos minutos aí a equipe administrou esse placar. Agora voltar no segundo tempo melhor para poder matar logo esse jogo. Obrigado, Elton. Luiz Roberto. Ok, Jorge Guilherme, Fernando Saraiva, os nossos repórteres, estamos aí acompanhando lances do primeiro tempo do nosso show do intervalo com o gol do Carlos Alberto. Fez homenagem ao filho. Tem um limite máximo, né, de calor. Chegando àquele limite, acho que seria viável dar uma parada técnica para descansar, beber uma água. Acho que seria legal, sim. Obrigado, Fernando. O Vasco volta sem mudança. Nós vamos para o início do segundo tempo aqui em São Januário. Continua muito quente, céu, mas está um dia lindo, daqueles dias maravilhosos na cidade do Rio de Janeiro.
Vai começar o segundo tempo, de 1 para o Vasco, gol do Carlos Alberto, 0 para o Friburguense. O Vasco vai ficando aí à direita do seu televisor, o Friburguense à esquerda. Estamos agora por conta do Patrice Maia, no momento em que ele autoriza. Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo aí em São Januário. De Vasco e Friburguense, 1-0, gol de Carlos Alberto, Vasco está na frente. Uma modificação, portanto, no Friburguense, a entrada do Ziquinha. Vai tirar um dos zagueiros para botar um outro atacante. Aí o Ramon, jogando com o Ziquinha. Devolvendo no Ramon. Aí mais atrás no Sérgio Gomes. Tentou levar pela diagonal. Chegou na marcação ali o Ramon ficou reclamando de falta. O juiz entendeu que foi tudo normal. Inclusive essa roubada que o Alex Teixeira toca para o Carlos Alberto. Aí o Carlos Alberto faz o passe na direita, buscando o Fagner. Fagner tem o Alex Teixeira na grande área. Vem o Fagner, vai para o fundo. E foi desarmado. É escanteio favorecendo o Vasco da Gama. Lá o Ramon para fazer a cobrança do escanteio do lado direito para o Vasco. Aí vem cobrança de escanteio, comecinho do segundo tempo. Tite na grande área, olha o levantamento. Tite quase dominou, a bola voltou na direita. Aí o Ramon levantou, passou pelo Carlos Alberto e passou também pelo Fernando. Fernando fez a falta na sequência. Quando ele viu que a jogada estava perdida, falta do Fernando favorecendo o Friburguense. Diga, Jorge. O Dorival, conversei com ele aqui agora há pouco, ele disse que pediu para melhorar e prestar atenção no posicionamento da defesa. Ele disse que depois dos 25 minutos do primeiro tempo, o time caiu de produção, deu muito espaço e depois, brincando, falou, pedi também para fazer mais gols, só isso. Tomando a iniciativa do lado esquerdo, Vitor Hugo. Tentou adiantar. Chega o Fagner. A bola volta, sobra no Tite. O Tite tocou mais atrás no Fernando. Aí dá um chutão buscando o Alex Teixeira. Domina. Fagner adiantando para o Carlos Alberto. Aliás, o Elton. O Elton foi na jogada, acabou não alcançando. A bola ficou com o goleiro Marcos. Sai jogando para o Friburguense. Comecinho do segundo tempo para você. Aí o Romário. Tentou ganhar do Ramon. Conseguiu trabalhar na direita para o Alex. Aí mais atrás, Sérgio Gomes. De novo no Alex. Alex recebe. Tem o Ziquinha pela direita. Desarmado pelo Ramon. Ramon ganha essa jogada. Aí sai jogando do lado direito. Aí vem o Ramon. Trabalhando sempre com a perninha esquerda. Aí passaram o Fagner. Ele preferiu fazer a inversão buscando o Carlos Alberto. Veja que ele levantou a mão ali por causa do sol. Fez uma sombrinha. Aí tentou o drible o Carlos Alberto, não foi feliz, o Sérgio Gomes roubou-lhe a bola e sai jogando para o Friburguense. Apertou o Carlos Alberto. Sérgio Gomes toca no vazio ali para o Romário. Bola passa e fica com o Ziquinha. Ziquinha adiantando para o Alex. Cássio tocou na esquerda para o Vitor Hugo. Aí Alex, de novo no Vitor Hugo. Tem o Fagner na marcação. Vem o Vitor Hugo, está no chão. Falta cometida pelo Fagner. Ele ficou mostrando a bola, mas foi uma falta forte do camisa 23 do Vasco, José Roberto. Foi, ele entrou por trás, ele não consegue tocar na bola. Vamos acompanhar, ele trocou. Ele aí estica a perna, num segundo movimento levanta e derruba o adversário e recebeu o cartão amarelo. Perfeito, árbitro. Mais uma vez a imagem. Aí a cobrança de falta para o Friburguense. Recebe o Sérgio Gomes na direita. Tentou no Alex. Fez bem o break ali. Tocou na esquerda para o Vitor Hugo. Aí Romário. Veio um foguete ali. O Romário se virou e dominou bonito. Ziquinha. Chegou o Fernando. Desarmou. Saiu jogando o Tite. Joga do lado esquerdo. Vem o Vasco. Jefferson ajeitando para o Ramon. Ramon domina do lado esquerdo. Aí busca a jogada individual. Perdeu para o Bilu. O Ramon, que é o jogador que mais passes errou na partida, errou 6 passes já. O Ramon agora errou também o drible. Ziquinha fez o levantamento muito forte, muito alto. A bola vai saindo pela linha de fundo em tiro de meta que favorece o Vasco da Gama. Com a mudança no Friburguense, o Ziquinha entrando, é jogador atacante, meio atacante de ofício. Nos últimos anos mais atacante que meio atacante, mas
não desfez o esquema com 3 zagueiros, não. Ele está posicionando o Sérgio Gomes como um outro zagueiro, né, Júnior? Exatamente. Ele puxa o Sérgio para fazer esse terceiro zagueiro, Luiz. E ele ganha um pouco de força ofensiva exatamente porque o Ziquinha é um jogador, é um atacante, meio atacante, como você disse, vai poder ajudar um pouco mais lá. Isso mostra que ele não vai ficar somente defendendo, né? Até porque está perdendo o jogo. O Vasco está procurando fazer as jogadas individuais, como foi a do Ramon, como foi a do Carlos Alberto, e não é por aí. Tem que tocar essa bola, principalmente em função do calor. Bola para o Fagner na direita, aí vem o lateral do Vasco. Olha o Fagner, fez o drible, foi para a área o Fagner. Aí se enrolou e perdeu para o Emerson. Quase que o Elton consegue roubar. Roubar era difícil, mas se a bola bater nele, espirrar para o meio da área. Aí você vê o Cleimar Rocha, que é o técnico do Friburguense, e o Elton. O Elton começou lá no Irati, jogando no São Caetano. Aí teve no Curitiba, recentemente estava na Polônia. O camisa 9 do Vasco, o Elton. Aí no Santo André, o ano passado, fez 10 gols na Série B do Campeonato Brasileiro, o Elton. Subiu o Carlos Alberto tocando de cabeça. Dominou o Alex Teixeira, entregou para o Ramon. Ramon faz o levantamento, buscando o Elton. Ele subiu na dividida, vai sobrar Carlos Alberto. Jogadores do Vasco, o Carlos Alberto ficou com o braço levantado, talvez pedindo uma falta sobre o Elton, que o juiz entendeu que não houve. Ziquinha, Alex tentou a jogada na direita para o Ziquinha, foi bem o Amaral. O Amaral, que ano passado esteve no Grêmio, foi titular durante grande parte do campeonato, jogando pelo Grêmio, o Amaral. Aí o Ramon. Mais atrás de novo com o Amaral. Aliás, esse é o Tite. Eles são parecidos à distância, mas esse era o Tite. Titão, chutão lá para o ataque. E na sequência a falta cometida pelo Elton em cima do Bilu. Os internautas que participaram pelo Globoesporte.com/futebol 2009 do Você é o Técnico. Vamos então àquela substituição mais votada pelos nossos participantes. No Vasco seria a saída do Elton. E aí vem o Vasco com o Carlos Alberto para a entrada do Pimpão. E ele tocou para o Alex Teixeira. Foi para a área, foi desarmado pelo Emerson. Limpamente o Emerson. É um lance em que ele corre o risco, o atacante dá um toque, ele vai tudo no corpo do atacante, mas dessa vez ele acertou a bola, não foi não, Wright? A sensação que eu tenho é essa, ele toca, ele desliza sem tocar o adversário, toca na bola e depois o adversário se choca. Nada marcado. Olha o Ziquinha recebendo na direita. O Júnior vai falar já sobre a opinião dos nossos internautas. Ziquinha fez o levantamento. Saiu lá o Thiago para fazer a defesa. 28% dos internautas entenderam que essa seria a substituição. Lembrando que o Pimpão vinha sendo titular. Agora o Elton é um jogador mais de referência do que o Pimpão, que é um jogador que tem mais mobilidade, né, Júnior? É a verdade, Luiz, que o Elton, todas as vezes que ele entrou durante os jogos, né, ele teve um rendimento melhor do que ele está tendo hoje. O Pimpão é um jogador que cai mais pelos lados. O Elton fica mais centralizado, mais como referência, vai bem de cabeça. Poderia ser uma opção, principalmente pelo fato de ele não estar tendo um bom rendimento. Tentou virar essa bola ali o Matheus, acabou sendo... Ele foi meio atrapalhado na hora de virar, errou o passe. Ziquinha com o Tite. Jogadores do Friburguense ficaram reclamando de falta do Tite em cima do Ziquinha. E aí vem o Sérgio Gomes. Adiantou, tentou para o Hércules, cortou o Fernando. Aí ele tocou pelo meio buscando o Ramon, passe errado, mais um do Ramon, é o 7º jogador que mais errou passes no jogo. Bola em profundidade, vai o Fernando. Aí ele fez o giro agora, só que esse é de risco altíssimo, né, Ramon? Quase que ele arruma um ataque, quer dizer, arrumou um ataque para o Friburguense que não se concluiu a jogada com finalização. Aí o Carlos Alberto, olha o Carlos Alberto, que bonito, botou na frente, pedindo Elton, Carlos Alberto, foi na bola, ele e o Emerson, Carlos Alberto ganhou, cruzou, espalma o goleiro, Alex Teixeira, a chance do gol, defendeu, olha o Elton, tocou pro gol, gol! Mas os jogadores do Friburguense estão cercando o árbitro por conta, provavelmente, de entenderem que houve falta no goleiro. Mas o Carlos Alberto ganhou, cruzou, o goleiro defendeu, o Alex Teixeira bateu, o goleiro defende. Agora, Elton e o goleiro
José Roberto Wright. O Elton tirou limpamente. Olha de novo. O goleiro vai estar quase com a bola dominada, agora com a mão direita. O Elton vai, deu um toque na bola. E aí ele completa para o fundo do gol, fazendo o segundo do Vasco da Gama. Vamos acompanhar mais uma vez esse ângulo por trás. Ele vai girar, toca, defende. E no momento em que a bola vai ser disputada, ele tem a bola dominada. E o Elton entra e chuta a bola. Na minha opinião, a jogada é irregular. Detalhe da jogada. No início do cruzamento do Carlos Alberto, ele é empurrado na entrada da área pela direita. Houve pênalti naquela situação. O árbitro não marcou, ela prosseguiu. E no momento em que o goleiro faz a defesa, ele tem a bola dominada, ela é tirada da sua mão com o chute. Errou o árbitro, o Patrick Maia. São dois erros. Um não justifica o outro, evidentemente. Você em casa pode estar pensando, bom, já que foi pênalti mesmo no Carlos Alberto, não saiu o gol, ficou justa a situação. O lance ficou justo. Mas são dois erros graves, né, Zé Roberto? Não pode entrar nessa de julgar um pelo outro, né? O árbitro tentar compensar um erro pelo outro se dá mal. Mas a penalidade sobre o Carlos Alberto aconteceu. E a jogada do gol, no momento que o Elton chuta, o goleiro tem a bola dominada, tem as duas mãos sobre ela, e o árbitro não viu e errou. Dois lances capitais. E o lance da segunda finalização do Elton, na nossa última repetição, a gente tem a imagem clara de que a bola havia sido dominada pelo goleiro. Ele atacou a bola. E o Elton tirou a bola da mão do goleiro. Olha a bolinha, não sendo que tem gol acontecendo aí, mas o Zé Roberto Wright ainda sobre... E é gol do Palmeiras, Diego Souza. Palmeiras 1, Corinthians 0. Aliás, são os dois invictos do Campeonato Paulista que estão se enfrentando. É gol do Volta Redonda. Robinho agora Volta Redonda 1, Americano 0 no Estádio da Cidadania em Volta Redonda. Luiz. Diga. O camisa 2, Sérgio Gomes, reclamou muito e recebeu o cartão amarelo. Nós vimos inclusive aqui acompanhando na hora daquela confusão, Saraiva, bem lembrado, cartão para o Sérgio Gomes. Mas, Wright, aonde vai o limite que o jogador pode tirar a bola da mão do goleiro? O Carlos Alberto tá legal aí, hein? Bandeira tá marcando. É um lance difícil também. É um lance difícil. O passe é longo, o Carlos Alberto tá no campo de ataque, ele só recebe depois que tá no campo de defesa, mas quando sai o passe, ele tá no campo de ataque. O que vale é o momento do passe. Ele estava no campo de ataque e aí a definição, se ele tem posição legal ou não, são os zagueiros. O detalhe é o seguinte, Luiz, no momento em que o goleiro tem a bola dominada, ele a domina, tem as duas mãos sobre a bola, ou com ela no ar, ou no chão, ele já a dominou, ele não pode ser tocado. A mesma coisa no caso da reposição da bola. Vai, Luiz. Aí o Romário, importante esse esclarecimento do José Roberto Wright. As regras do futebol parecem tão simples, né? O livro é tão fininho, a gente lê ele 1h30. Mas a cada jogo há uma nova interpretação, um jeito de enxergar diferente. E o Tite chega cortando aí. E o detalhe é o seguinte, Luiz, no momento que o goleiro tem a bola dominada, ele vai repô-la em jogo. Nenhum jogador pode tocar na bola, nenhum jogador pode se interpor entre a bola e a jogada onde o goleiro pretende realizar. Atrás, lateralmente, nada. O goleiro é intocável nessa situação. Mais uma vez, é um empurrão. Pênalti dentro da área, claro, não se discute. Jogada isolada que mais uma vez o Patrick errou. A rebatida do goleiro, ele faz a defesa nesse momento, agarrou. E aí o Elton chuta a bola e faz o gol, que na minha opinião é irregular. Olha só, agora essa imagem é perfeita. Ó, ele vai fazer a defesa agora. Atenção, com as duas mãos. Já tem a bola antes dominada. do atacante. Pois é. A gente tem alguns lances curiosos na história do futebol, né? De goleiro com a posse de bola. O mais famoso deles envolve o nosso Arnaldo César Filho, mas o Careca não toca na bola, ele ameaça o Leão, dá uma cotovelada no Careca. O Arnaldo mandou pênalti, final de Campeonato Brasileiro. Leão e Careca, jogadores que se consagraram ao longo dos anos no futebol brasileiro, né? O Careca na seleção, o Leão também, o Leão até campeão mundial em 70. E aí o Careca ameaçou ir no Leão, o Leão virou com a bola na mão e deu uma cotovelada na cabeça do Careca. O Arnaldo botou no pênalti, expulsou o Emerson Leão. Teve isso. Dos lances dessa dividida de bola entre goleiro e jogador adversário. Ali nem não tocou na bola. Aí lá vem cobrança. Aí subindo para fazer o corte, o Bilu, e jogando essa bola pela linha de fundo em escanteio. Daqui a pouco nós vamos ver o gol do Clássico Paulista, com participação intensa do goleiro Felipe. Será que ele falhou? Será que ele acertou? Será que foi falta? Daqui a pouco nós vamos mostrar o lance para você. E vem cobrança de escanteio favorecendo o time do Vasco. 14 minutos do segundo tempo.
O Tite vai lá para o interior da grande área. O Fernando também. Carlos Alberto tentou desviar. Vai saindo bem o goleiro para fazer a defesa. Aí ele faz a ligação buscando o Alex. Dentro o Friburguense. O Tite vem. Uma carreira incrível, mas não deu certo não. Bola para o Hércules. Apareceu bonito para fazer o corte. O Ramon está jogando pelo meio com o Jefferson. Aí ele domina. Leva para o pé esquerdo. O Carlos Alberto ficou pedindo, mas estava impedido. O Jefferson não tocou. Aí o torcedor apupou o Jefferson por conta disso. Mas o Carlos Alberto estava impedido. Foi inteligente o Jefferson. Aí na esquerda quem chega de novo é o Jefferson, recuando lá para o Fernando. Tem o Tite do lado direito. Fernando toca para o Tite. É aquilo que o Júnior já destacou. O Vasco faz a bola correr. E vai ficando com a posse de bola e bota o adversário para correr. Aí o Fagner tocando para o Carlos Alberto. Tentou a devolução. Acabou errando. Luiz. Diga, Jorge. Tem um detalhe. No lance do gol, em vez de comemorar, o técnico Dorival Júnior chamou o Ramon e deu-lhe uma bronca. Teimoso foi o melhor adjetivo que o Ramon escutou. E aí o Ziquinha. Faz o levantamento. A bola passou pelo eco. Sobrou no Vitor Hugo. No fundo bateu pro gol. Chegou para fazer o corte. O Matheus jogando pela linha de fundo em escanteio. Providencial a chegada do Matheus. O Vitor Hugo teve tudo na finalização. E a bronca por conta dos erros de passe do Ramon, que são o anterior então ao gol. Quase que o Friburguense empatou o jogo, né? E principalmente, Luiz, aquele passe, né, atravessando o meio ali. Aí vem cobrança do Vitor Hugo de escanteio. Sérgio Gomes subiu com ele também para fazer o corte. O Elton. Alex levou para o pé direito, foi travado. Fagner se jogou à frente dele, a bola explodiu no corpo do Fagner. Aí Ziquinha. Domina do lado direito, tentou a tabelinha com Sérgio Gomes. Mas foi muito forte, chegou o Amaral. Aí levanta para Alex Teixeira. Domina o camisa 7 do Vasco. Perdeu para o Emerson. O passe para o Ecos, o chute do Ziquinha. Thiago com o peito, a bola foi fazendo um zigue-zague. É isso que os goleiros reclamam das bolas modernas. A bola vem num zigue-zague. Olha, o Alex Teixeira perde essa bola. E o Thiago deixou a bola bater no peito dele ali mais pro lado direito. Vai mudar, Luiz. Quem vai entrar, Jorge? Pimpão e Fernandinho, duas mudanças no Vasco daqui a pouquinho. E vem o Vasco com o Jefferson. Passou o Elton pelo centro, mas são 5 jogadores do Friburguense. Bola pro Elton. Agora sim chegou o Alex Teixeira. Elton tentou virar o jogo pro Ramon. Pode bater. Levou pro pé esquerdo. Fez o levantamento direto pro gol. Espalma Marcos. Na verdade, o Ramon errou mais um passe. E a bola foi lá na gaveta. Que lance mais bonito. Mas que lance bonito. Não foi intencional, Luiz. Ele viu o jogo. Você achou que foi intencional. Você vê que ele não tenta nem dar aquela curva que normalmente os laterais dão quando vão botar essa bola para dentro da área. A bola vai muito reta. Eu acho que a intenção dele era cobrir o goleiro Marcos. Mudança, Luiz. Uma grande defesa, né? Sensacional. O lance foi coreograficamente falando lindo, né? De uma plástica. Daquele lance que vale realmente, todo mundo aplaude. Mudanças. O Alex Teixeira já saiu com a camisa 7, entra Pimpão no lugar dele com a 11. Quem sai também é o Carlos Alberto com a 19, para a entrada do Fernandinho com a 8. O autor do primeiro gol, o Carlos Alberto, saindo. O Fernandinho vai entrar no lugar do Carlos Alberto com a número 8. É outro homem de criação. E no ataque também sai o Alex Teixeira, como o Júnior até já disse, né? O Pimpão é, a exemplo do Alex Teixeira, um jogador mais de mobilidade. Ele fica, mantém o Elton, que é um cara mais de referência. Mas vai ganhar mais velocidade com o Fernandinho, né? E o Carlos Alberto, como se desgastou muito no primeiro tempo, já não estava com o mesmo ritmo. E vem cobrança de escanteio para o time do Vasco. Levantamento, Tite. Vamos ver então o gol lá do Clássico Paulista. Vamos ver o que aprontou o Felipe lá. Jogo em Presidente Prudente. Aí o Keirson. Diego Souza vai... Felipe errou o cálculo. E depois ainda foi driblado. E é gol do golaço do Diego Souza. Tudo bem, tem a falha do Felipe que ele errou o cálculo. Talvez até no kick da bola ela tenha tomado um efeito que o gramado tenha feito diferente ali. Mas é uma falha do Felipe e o Diego Souza na sequência, para não ficar um golzinho simples, fez um golaço. E ele ainda escorregou no retorno, Felipe, né? Calculou errado mesmo.
O Ronaldo está no banco de reservas e o Palmeiras vai vencendo por 1-0, o líder absoluto do Campeonato Paulista. Palmeiras vai sobrando no Paulistão. Palmeiras e Corinthians são os dois únicos invictos. Vai caindo o Corinthians, um dos invictos, e o Palmeiras tem um jogo a menos. Impressionante, vai chegando a 10ª vitória em 11 jogos o Palmeiras. Tá aí o Ramon. Passou o Fernandinho, linda bola, é pra ele. Na hora do domínio, escapou do controle. Agora ele acertou um passe dos bons, hein, Luiz? Acho que a dura funcionou do Dorival Júnior. Ficou esperto o Ramon, fez aquela finalização que o Júnior disse que, por tudo que viu, interpretou como lance proposital, quase fez um golaço e agora deu um passe realmente muito bonito. Fagner levantando, muito forte. 20 minutos de bola rolando, a bola vai sair lá do outro lado, é lateral para o Friburguense. Globo, a gente se vê por aqui. Itaú, orientando você no uso consciente do dinheiro. Ramon, que linda jogada, tocou no Pimpão. Pimpão tentou pro Fernandinho. Aí volta no Pimpão. Matheus ficou com a posse de bola, tocou no Jefferson. Levanta buscando o Fagner. Tem liberdade o Fagner, pode até tentar o chute pro gol. Vamos ver o gol do Volta Redonda agora contra o Americano. Jogo no Estádio da Cidadania. E a gente vai ver o gol do Volta Redonda. Gol marcado pelo Robinho. Comecinho do segundo tempo. Beleza de gol do Robinho. Luiz. Foi driblando, camisa 11, bateu no cantinho, contrapé do goleiro. É gol do Volta Redonda, 1-0 sobre o Americano. Americano que, por sinal, está classificado na Copa do Brasil. Venceu o Santa Cruz lá no Recife por 4-2 no meio de semana. E pega o Botafogo na próxima fase da Copa do Brasil. Diga, Fernando Saraiva. O camisa 7, Bidu, Luiz, sentiu ali a coxa direita e deixou o campo para a entrada do Leomir. E daqui a pouquinho o Clemar vai queimar aí a terceira alteração. E vai entrar o camisa 16, o Thiago Santos. Eu informo quem sai já já. Daqui a pouco o Thiago Santos tem feito gols, tem entrado, e lá em Presidente Prudente no Campeonato Paulista o Ronaldo vai entrar. Tá no aquecimento, deve ser chamado já já pelo Mano Menezes. A gente tem imagens aí do jogo, né? E o Ronaldo já tirou o colete. O Mano Menezes fazendo anotações ali, o Ronaldo fazendo aquecimento. No jogo de meio de semana ficou muito claro para todo mundo, né, que o Ronaldo está recuperado realmente da contusão. Ele participou de todos os jeitos da partida, saltando, brincando, trombando, mas nitidamente ainda convivendo com excesso de peso, com sobrepeso, que se fala hoje, né? A expressão agora é sobrepeso. E estava claro que o Mano não ia botar o Ronaldo de cara, não dava, né, Júnior? O ritmo é completamente diferente, a gente pôde ver nos poucos minutos que ele jogou na quarta-feira. Tem outra coisa, Luiz. O excesso de peso faz com que a articulação, onde ele teve um problema gravíssimo, né, sinta mais ainda, exatamente por causa disso. A gente viu a sequência, o lance do gol e a dura que o Dorival Júnior deu no Ramon por conta dos erros de passe. E o Ramon é o jogador que mais errou passe no jogo. E depois o Ramon parece que se ligou no jogo. Às vezes nessa garotada tem que dar uma puxada de orelha mais forte, né, Luiz? Exatamente para eles entenderem que nem sempre o que eles pensam e acham que tem que fazer é o correto. Eu acho que esse lado do Dorival é o lado importante, principalmente para que não recaiam em certos erros essa garotada. E um dos recados, viu, Júnior, era para dar apenas um toque, esquecer a firula e tentar jogar mais rápido. Deu para perceber daqui, eu tô aqui bem perto do Dorival. E, Jorge, foi tudo que o Ramon fez depois da conversa que ele teve com o Dorival, né? O Ramon, um garoto mesmo, o Júnior definiu bem, tem apenas 20 anos. Ele é um jogador de muito potencial. Luiz. Sim, Fernando. Já está em campo, então, camisa 16 do Thiago Santos. E saiu camisa 8, Alex, sentindo cãibras. Entrando o Thiago Santos com a número 16, portanto, no Friburguense. Saiu o Alex, número 8. Friburguense que não sabe o que é vencer um grande do futebol carioca desde 2006. E nesse momento está na zona de rebaixamento, na soma das campanhas, é o último colocado do Friburguense. Aí o Fagner fez o levantamento para o Elton, subiu o Sérgio Gomes e tirou na primeira, mas foi falta mesmo do Elton. Quando ele chega no Sérgio Gomes, o Sérgio Gomes já tinha até cabeceado, ele com as duas mãos vai nas costas. Olha lá.
Falta, né, Raid? Claríssima. Aos 19 minutos do segundo tempo, um jogo lá de Presidente Prudente no interior paulista, sai o Escudeiro, o argentino Escudeiro, que joga de lateral, joga de zagueiro, pelo lado esquerdo, e entra Ronaldo. Aos 19 minutos do segundo tempo. Pois é, boa sorte para o Ronaldo. Agora, independentemente dessa questão toda que envolve estar em forma, o Ronaldo disse hoje, inclusive, né, no Esporte Espetacular, que a batalha mais importante, olha o Ziquinha, passe errado do Tite, Ziquinha e o Thiago. E a batalha mais importante, que era vencer a contusão, quer dizer, estar fisicamente sem problemas, ele entende que ele já conseguiu. E é verdade mesmo. Agora que ele consiga entrar em forma, né? Entrar no peso, jogar um pouco do futebol fenomenal que o Ronaldo apresentou ao longo da vida inteira. Aí o Fagner. Elton tentou pro Pimpão. Era Cadão tirando. Ela vai voltar ali pelo meio. Por pouco o Jefferson não ficou com ela e o Emerson sai jogando para o friburguense. Bola em profundidade, dá para o Hércules. E o Hércules se mata, corre de um lado para o outro. A bola vai saindo lateral, favorece o time do Vasco. Luiz, a gente vê um detalhe com a entrada do Pimpão, né, e do Fernandinho, que o Vasco passou a ser veloz também na sua marcação, que os jogadores do friburguense já não têm aqueles espaços que estavam tendo, né, para poder armar as jogadas. Quer dizer, agora estão procurando acelerar o jogo e com isso o Vasco tem recuperado essa bola com mais rapidez. Fernandinho quis conduzir um pouco além do normal, acabou perdendo, foi desarmado. Sérgio Gomes, tocando no Vitor Hugo. Aí ele bota em profundidade para o Thiago Santos. Vitor Hugo agora volta a trabalhar mais mesmo no meio, né? Do lado esquerdo, pelo menos nesse instante, ficou mais o Thiago. E o próprio Leomir ajudando ali na marcação do lado esquerdo. São as atitudes do Cleimar Rocha, tentando deixar o time um pouco mais à frente, mais ofensivo. Globo, a gente se vê por aqui. Casas Bahia, 24 horas na internet. E daqui a pouco, na segunda parte do Domingão do Faustão, Mirla e Ralf, os eliminados da semana no Big Brother Brasil 9. Respondem as perguntas da galera. O Macaé faz 2-0 sobre o Resende, com o Léo Macaé. Vamos aproveitar, vamos ver o gol do Léo Macaé, enquanto vai saindo aí o Romário com um problema ali na perna esquerda. Vamos ver o gol do Léo Macaé, fazendo o segundo para o Macaé sobre o Resende. A marcação, a dúvida, vai o goleiro, não vai o goleiro, o Léo Macaé foi ele, botou no fundo da rede 2-0. Daqui a pouco no Faustão também você vai ver o Domingão Aventura, um castelo na Finlândia onde tudo é feito de gelo. E um fenômeno que surgiu na internet, a cantora Malu Magalhães. E ainda mais uma eliminatória do quadro Os Imitadores. E ainda as videocassetadas daqui a pouco. Com Fausto Silva de volta no Domingão do Faustão. Lateral do Vasco, ficou reclamando muito o Leomir. Mas o Bandeirinha não quis nem saber. Apontou o lado que ele entendeu que foi o lateral. Aí o Fagner. Faz o passe em profundidade lá buscando o Pimpão. Pimpão apertou, mas o Emerson ganhou. Aí tocou na esquerda buscando o Thiago Santos. Foi desarmado, vai o Fernandinho. Pode ser que ele fica com a posse de bola. Mas o Thiago Santos saiu jogando. Recupera o Vasco. Chegou bem o Matheus. Tocou no Fernandinho. Fez um passe estranho ali o Fernandinho. Acho que pensou uma coisa e o corpo realizou outra. Aí o Ziquinha. 28 minutos de bola rolando no segundo tempo. Ziquinha e o Amaral. Se apresentou o Hércules. Aí a jogada é com ele. Fernando jogou contra o Patrimônio, mas esperto chegou o Fagner tirando. E na sequência a falta sobre o Leomir. Fernandinho se desculpa ali, mas vai ser punido com o cartão amarelo pela falta, Raid. A entrada por trás, o cartão amarelo foi corretamente aplicado. A entrada foi uma entrada forte, uma entrada em que ele não visa nem a bola, ele atinge o jogador adversário de imediato. Ô Luiz. A gente vê o Hércules ali se posicionando para a cobrança da falta. Sem barreira. Thiago!
Que defesa ele teve que fazer, mandou abrir. E o Hércules acertou lá no cantinho direito. Onde vai a bola do Hércules? Mandou abrir quase, teve que se virar o Thiago. Vai lá o Vitor Hugo na cobrança do escanteio. Cadão na grande área, subiu para fazer o corte, o Matheus botou no vazio. Pimpão. Luiz. Diga, Fernando. O Romário está sentindo câimbras, está sendo atendido agora aqui. Olha aí o lance, Luiz. Vem o Vasco com o Fernandinho. Aí Fagner. Fagner tentou o drible, acabou sendo desarmado. Vem o time do Friburguense pela esquerda. E o Romário está sendo atendido. Exatamente. E aí o Cleimar Rocha, que já fez as 3 alterações, quer que ele volte. Ele está sendo atendido, está fazendo uma massagem aqui. Mas disse ele que não tem condições. Mas deve fazer uma massagem aqui, uns 3 minutinhos, 4 minutinhos e de repente volta. A panturrilha está presa ainda? Levantamento do Jefferson pro Elton. Cãibra para valer mesmo, não volta. É difícil voltar, viu? Luiz, vai mudar, viu? É, Jorge. O Fernandinho acabou de entrar e parece que já vai sair. Ah, mas tá sentindo algum problema? Joelho. O Henrique já tá ali para entrar. Na esquerda o Ramon. O Fernandinho tá na grande área. O Elton também. Levantamento. Olha o Elton na segunda trave. Foi bem o goleiro Marcos para fazer a defesa. Vai entrar o Henrico, que surgiu no Atlético Mineiro, um jogador na mesma função. Joga ali no meio, né? Surgiu até com a 10 do Atlético Mineiro. Depois foi negociado, teve fora do Brasil e tá aí no Vasco, que vem pro ataque. Pimpão adiantou. A bola ficou no Elton. Amaral virando na esquerda pro Ramon. Passa na esquerda. Ele prefere tocar no centro pro Pimpão. Devolveu pro chute do Ramon e a defesa do Marcos. E o Fernandinho caiu agora de vez. Vai sair mesmo para a entrada do Henrique. Puxa vida, acabou de entrar um problema no joelho aí do Fernandinho. Só deu tempo de levar um amarelo, parece, né, Luiz? Ele levou mesmo um amarelo no lance anterior da falta que a gente viu. E a entrada do Henrique, está prontinho para entrar aí o camisa 20 Henrique no time do Vasco. E o Romário, Luiz, não volta, viu? Já se sentou no banco de reserva. Vai ter que ficar com um homem a menos o Friburguense. Porque as 3 substituições já foram feitas, aí o Romário. O pessoal conversando com ele. Você já sofreu muito com cãibra, Júnior? Poucas vezes, Luiz, mas quando ela dá braba mesmo, não dá para você voltar. Você pode até tentar voltar, mas a cãibra ela vai, porque naturalmente isso é o cansaço do músculo, né? Vai entrar o Henrique com a número 20 para a saída do Fernandinho, machucado no joelho. Ficou poucos minutos em campo o Fernandinho. A escolinha da cachorrada vai tentar dar um jeito nesses bichinhos de estimação descontrolados que enlouquecem os donos. Você vai ver hoje no Fantástico. Aí o Ramon, o juiz entendeu que ele foi limpo e foi na bola. Foi falta. O jogador do Vasco atropela, joga com o braço direito nas costas do jogador do Friburguense, derruba no chão e o árbitro, mais uma vez, jogada isolada, não marca. É um detalhe que o Patrick Maia, o árbitro da partida, precisa um árbitro jovem, tem potencial. Ele precisa melhorar essas suas interpretações com relação às faltas. Pênalti do Carlos Alberto, falta na entrada da área, essa jogada agora, realmente... Amaral, quase que ele dá um passe pro Hércules. Fala, Júnior. Não, eu ia perguntar pro Zé o seguinte: você não acha que ele poderia acompanhar mais de perto essa jogada? Porque eu acho que essas situações que você citou, normalmente ele estava longe da jogada, né, Zé? Olha, o Elton vai te falar já. Elton brigou, trombou, perdeu. Chegou o Pimpão, caiu, o juiz ficou olhando, entendeu que foi tudo normal. O jogo que segue, o Wright, e é Patrícia mesmo, não é Patrick, é Patrícia. Patrícia, você é eu que é um nome que eu nunca li errado aqui. Não, mas é um nome difícil mesmo, sui generis, né? Exatamente, Patrícia é o nome do árbitro. O Júnior, é o seguinte, a distância, às vezes, não importa quando a jogada é isolada, que foram todas as jogadas, 2 jogadores. Quando tá naquele bolo, tem 10 jogadores disputando a bola, quanto mais próximo da jogada você tiver, melhor. O problema todo é que ele interpreta equivocadamente. Não, se fosse uma vez, é um erro que passa. Mas foram 3 jogadas difíceis de não marcar uma falta. Henrique tocando mais atrás do Fagner. Aí Pimpão. O Fagner passou. Pimpão fez o drible. Levou pelo meio. Tentou o toque pro Jefferson. Foi muito forte. A bola passa por todo mundo. Sobra com o Ziquinha no campo defensivo para o Friburguense. 34 minutos. Roubada de bola. Jefferson recebeu do Pimpão.
E o juiz está parando e marcando impedimento, marcou o assistente. Bom, O Alexandre Heller marcou impedimento. Tá certo, né, Raid? No momento em que a bola é tocada, ele já está adiantado, ele sai em busca da bola e o assistente já ficou lá no fundo, a gente está olhando. Ele já com a bandeira em pé, sinalizando. Vem o Vasco com o Rodrigo Pimpão. E a bolinha anuncia que tem gol acontecendo. Mais um gol no Estádio da Cidadania. Fernando faz o segundo para o Volta Redonda. Volta Redonda 2, Americano 0. Macaé vai vencendo o Resende também por 2-0. Daqui a pouco Mesquita e Fluminense. Olha o Pimpão, botou na frente, chega Cadão na sobra e joga para a lateral. E às 8h30 da noite, Tigres e Botafogo. No estádio Los Larios, fechando a primeira rodada da Taça Rio. Por enquanto, do grupo A, só o Vasco vencendo, né? Incrível. Boa Vista, Flamengo, Macaé, Volta Redonda e Bangu. 5 times do grupo B, todos com 3 pontos. O grupo B começa com tudo sobre os times do grupo A, que é a fórmula de disputa da Taça Rio. Equipes de um grupo enfrentam as do outro grupo. Em 8 rodadas, portanto. Ramon. Aí o Amaral. Faz a virada de jogo buscando o Fagner. Elton se movimentou pelo meio. Pimpão também fica ali enfiado na meia-lua da grande área. A bola foi tocada para o Jefferson. Recebe o Amaral. Esse é o Ramon. Aí vem o Ramon. Tentou o drible, partiu com tudo para cima do Ziquinha. Eles ficaram mano a mano, mas o Ramon usou a mão ali para puxar a camisa, inclusive, do jogador do Friburguense. O árbitro estava bem na jogada agora, bem pertinho, né? Um puxou o outro, né? Você vê que a tomada que ele segura, que o outro puxa também, olha lá. São simultâneas as irregularidades. O Vasco cometeu 27 faltas no jogo, contra apenas 9 do Friburguense. Globo, a gente se vê por aqui. Vivo, na Vivo, sua recarga é muito, muito, muito. Aí o Jefferson tentou a jogada para o Elton, devolução não passou e o Emerson sai jogando para o Friburguense. O Friburguense com um homem a menos, o atacante Romário com câimbras não conseguiu voltar. O técnico já havia realizado as 3 modificações, o time ficou com um homem a menos. Cássio tocando mais atrás para o Vitor Hugo. Aí o Emerson. Pelo jogo buscando na direita o Sérgio Gomes. Volta o Pimpão ajudando na marcação, ele tocou no Vitor Hugo. Atrás quem recebe é Cadão. 37 anos tem o Cadão. Desde 98 jogando no Friburguense. Tudo bem, tem umas saídas aqui, um empréstimo ali, mas sempre voltando para o campeonato estadual. E o lateral favorecendo o Friburguense pela direita. Na semana em que o Brasil ferveu, o Fantástico levou para a rua uma câmera que permite enxergar o calor. É sensacional. É fantástico. Logo depois da segunda parte do Domingão do Faustão. O Patrício Maia, jovem árbitro, está conduzindo o jogo. O assistente agora vai lá ajudar no posicionamento correto para a cobrança da falta. Vai lá o Vitor Hugo para fazer o levantamento. Zagueiro Cadão está lá no interior da grande área. O Emerson, que é grandalhão também. O Emerson tem 1,85 m. E vem levantamento. A bola passou por todo mundo. Toque pro gol. Vai pela linha de fundo. Logo atrás ali do Emerson apareceu o Cadão. E a bola foi tiro de meta pro Vasco. Olha o toque que dá de pé direito. Vamos ver o segundo gol do Volta Redonda? Aí Volta Redonda no ataque. Chute cruzado, o goleiro rebateu 1, 2 e o Fernando aí encheu o pé para estufar a rede amarela e preta do Estádio da Cidadania.
Que quarta-feira, aliás, recebe o Flamengo. Jogo Duque de Caxias e Flamengo será em Volta Redonda. Aí o Matheus. Wagner vira o jogo da direita para a esquerda buscando o Ramon. Depois da dura que tomou do Dorival Júnior, entrou no jogo Ramon. Arrumou para o Jefferson. Cruzamento. Olha o Elton. Foi o goleiro. Conseguiu sair. Tocou bonito na bola. Escapou do controle do Matheus. Wagner. Tocando na direita. Quem recebe é o Jefferson. Ele vira o jogo mais à frente agora buscando, mais atrás buscando o Tite. E olha no clássico paulista lá. Ronaldo manda uma bola na trave. Olha só o Jefferson dominando. Vai para cima da marcação. Jefferson Elton pedindo cruzamento. Vai fechando. E domina o Jefferson lá do lado direito. Fez o recuo. Tocou para o Fagner. Fagner mais atrás do Matheus. Matheus dominando. Devolvendo na direita. Fagner arruma para o Amaral. Aí o Ramon. Joga na esquerda para o Jefferson. Aí o Jefferson recebe, trabalhou, Rodrigo Pimpão, levou para o pé direito, o Pimpão bateu bonito. Gol do Vasco! Efeito incrível na bola para o fundo do gol no chute de Rodrigo Pimpão, número 11. 41 minutos. É o terceiro do Vasco. 3 para o que chute acertou o Pimpão. 0 para o friburguense. O Vasco fez, Luiz, aquela história de ficar com a bola de um lado para o outro. Até aparecer a brecha, até aparecer o espaço, até porque o friburguense está com o jogador a menos. Mas ele acertou aquela que a gente diz que pegou na veia mesmo. Você viu como a bola sai da trajetória dela, tirando qualquer chance de defesa para o Marcos. Aí o Henrico, ele domina pela direita. Tem o Fagner se aproximando, 41 minutos. Aí o Henrico tocou no Fagner. Elton na grande área, vem cruzamento, chegou o Emerson, tirou, bola voltou na direita, recebe o Henrico, faz o drible, vai no fundo, cruzamento, bola já saiu. Globo, a gente se vê por aqui. Skol, a cerveja que desce redondo. Vamos ver a bola no então. Olha só que linda a lua. Estava crescente até outro dia, mas agora já é cheia mesmo, né? Vamos ver. Daqui a pouquinho a gente vê a bola do Ronaldo lá no travessão. Agora, dá pra ver agora. Vamos ver o lance da imprudente. Olha o Ronaldo aí, vai voltando aos poucos. Aí o Ronaldo. É o Ronaldo. Com a bola no pé, não tem o que dizer, né? Que capricho dessa bola batendo no travessão, né? Luiz, se ele quiser, se ele tiver basta ele querer um pouquinho que a gente vai ver coisa boa por aí, viu? E além de tudo, no caso do Ronaldo, que sempre foi um jogador especial tecnicamente, mas muito especial também intelectualmente para o jogo, né? Sempre, as decisões do Ronaldo na jogada sempre são decisões que é difícil alguém ter pensado junto com ele, né? Ele sempre pensa antes do que fazer, né? E esse chute de fora da área, então, eu estava vendo no Esporte Espetacular, no Globo Esporte essa semana, um dos gols de esquerda de fora da área pelo Real Madrid, que não é a perna boa dele, mas um chute que é aquele chute improvável. O cara não vai chutar dali de esquerda, ele chutou dali de esquerda. Ele chuta, mas eu acho que tudo isso, Luiz, vem acompanhado de uma boa condição física. E ele sempre conseguiu, né, fisicamente, ter uma boa condição. Quando ele tem boa condição, a parte técnica dele, então, aflora de uma forma incrível. Roubada de bola, olha o Henrico, foi travado na hora certa, se recupera Cadão na jogada. E é lateral que favorece o Vasco pela esquerda. Globo, a gente se vê por aqui. Volkswagen é carro mesmo. E aí o Jefferson, olha o Vasco chegando de novo. Jefferson levou pro pé direito, segura firme o goleiro Marcos.
44 minutos, finzinho de jogo em São Januário. O Vasco vai estreando, por enquanto, o único time do grupo a vencer. O Fluminense enfrenta o Mesquita daqui a pouco. O Fluminense é do grupo A. E Tigres e Botafogo, olha a bolinha anunciando o gol aí. É mais um do Robinho. Volta Redonda 3-0 no Americano. E ainda Tigres e Botafogo se enfrentam. O Botafogo é do grupo dos times que venceram até aqui, afora o Vasco da Gama, e o Tigres é do grupo A. Você se lembra dos grupos? Grupo A, Vasco, Fluminense, Madureira, Resende, Cabo Friense, Duque de Caxias, Americano e Tigres. No grupo B, Flamengo, Botafogo, Bangu, Macaé, Friburguense, Boa Vista, Volta Redonda e Mesquita. 2 minutos de acréscimo, vamos a 47. Daqui a pouco tem o Faustão de volta. 2 minutos. Aí o chutão do Thiago. Amaral. Elton. Matou no peito com estilo, mas na hora de dar o toque, furou. Lateral favorecendo o Friburguense. Foi lá o Henrique tocando essa bola para a lateral. Fernando de cabeça. Bola para o Hércules, mas o Tite estava lá na sobra. Domina, entrega no Fagner, de novo no Tite. Aí o Jefferson. Nos últimos minutos o Jefferson se ligou de vez no jogo, né? A bola tá fazendo isso aí, ó. Indo, se posicionando para receber, conduzindo a bola. O time cresce, né? Com o homem de condução, de criação. Olha o Ramon, que lindo lance do Ramon. Tocou atrás pro Elton, caprichou, bateu pro gol. A bola desceu no zagueiro e foi pela linha de fundo, bateu no Emerson. E o Ramon, depois da conversa com o Dorival Júnior, o outro que entrou de vez no jogo. Luiz, a gente tem que levar em consideração o fato do Friburguense estar com um jogador a menos, né? O Vasco faz a jogada certa para pegar exatamente os laterais e os homens pelos flancos livres para poder fazer a jogada como aconteceu agora com o Ramon. Cobrança de escanteio. Vamos ver o Hércules. Fagner toca de cabeça. De novo Fagner. Protegeu, ganhou, tocou no Pimpão. Pimpão tentou de longe. Se animou com o gol, Pimpão. Chutou errado. Tiro de meta. Vamos ver o gol do Robinho. Mais um do Volta Redonda. Vamos então ao Estádio da Cidadania. Categoria do Robinho. Lado de dentro do pé esquerdo, ó, na gaveta. 40 minutos lá do segundo tempo. Volta Redonda 3-0. Acaba a Resende de Macaé. Vitória do Macaé por 2-0. E aqui apita o árbitro. Fim de papo em 3 para o Vasco, 0 para o Friburguense. O Vasco estreia vencendo e goleando em São Januário. Jorge Guilherme, Fernando Saraiva. Aqui ao lado do Carlos Alberto. Carlos, você me dizia no intervalo que tinha ficado ansioso com a notícia de que seria papai. Agora tá mais tranquilo, depois de um gol feito, uma bela vitória do Vasco hoje? Agora eu tô muito mais tranquilo, né? Feliz, né? Primeiro pela notícia, né? De ser pai. Isso aí pra mim era uma coisa que realmente estava faltando na minha vida, na vida da minha família. E eu tenho certeza que vai servir para unir ainda mais, né? E para me dar muitas alegrias aí, para mim continuar a fazer o que eu gosto. A comemoração não poderia ser diferente, né? Com certeza. Tinha que homenagear a minha esposa aí. Espero que ela tenha ficado feliz aí. Um beijo. Queria dizer que eu amo ela muito. Obrigado, Carlos. Saraiva. Jorge, eu estou aqui esperando o Rodrigo Pimpão chegar. Na verdade, toda a imprensa esperando ele chegar. Se der tempo, eu escuto ele aqui, viu, Luiz? Ok. Tá chegando lentamente ali. Tá feliz da vida, Luiz. Agradeceu a torcida, abraçou os jogadores. Já tá chegando aqui o Rodrigo Pimpão. Pimpão, você chegou a ser afastado aí por insuficiência técnica. Que importância teve esse gol? Pô, fazer alguns jogos que eu não vinha fazendo gol. Só tenho que agradecer essa equipe maravilhosa. É por aí agora que eu fiz o gol. É trabalhar para que possa conseguir minha vaga novamente depois. Maravilha, Luiz Roberto. A bola continua rolando lá no Campeonato Paulista. A gente tá vendo o gol do Pimpão. Olha só, o chute, o efeito do Pimpão, e a bola entrou. E o Ronaldo, que entrou aos 19 do segundo tempo lá, chutou uma bola no travessão agora há pouco. Tem mais um lance do Ronaldo. Vamos ver? Vou mostrar para você. Estamos todos acompanhando com muito interesse a volta do Ronaldo. Aí o Corinthians perdendo por 1-0. Jorge Henrique tocou na esquerda. Aí o Ronaldo dominou, girou, foi para a linha de fundo, cruzou, o toque de cabeça, a defesa do Bruno. É o Bruno que está jogando ali, o Marcos tá machucado. Incrível.
Vamos acompanhar os minutos finais do jogo do Corinthians.